Se a sua vida perdeu o sentido e você não sabe mais o que fazer, fica aqui comigo neste vídeo até o final, porque o que eu vou te falar aqui hoje pode mudar completamente aí o seu próximo passo, tá? Então, existe um momento na nossa vida em que a gente olha para tudo e simplesmente não sente mais nada. As coisas que antes faziam muito sentido deixam de fazer. Os dias ficam mais vazios, a gente começa a se perguntar, a se questionar o que aconteceu comigo? Por que que eu não sinto mais vontade de viver como eu vivia antes? Como que eu volto a ter sentido na vida? Se você que está aí me ouvindo já fez essas perguntas ou se está fazendo exatamente neste momento aí da sua vida, esse vídeo é para você. Porque hoje eu quero te mostrar de uma forma muito clara e muito real, como que você pode reencontrar o sentido da vida, mesmo quando parece que ela desapareceu completamente. Bom dia, família estelar. Meu nome é Vanise Perli, eu sou terapeuta integrativa, eu trabalho com a Tameana, que é uma técnica de cura vibracional pleiadiana, eu trabalho também com registros akáshicos, e hoje nós estamos aqui na nossa jornada estelar, falando sobre consciência, sobre espiritualidade e caminhos de transformação interior. E se em algum momento desse vídeo você sentir que precisa de ajuda, de acolhimento, de direcionamento, aqui na descrição desse vídeo existem aí links do meu Instagram e também do meu WhatsApp, tá? Não é para ligar, tá? É WhatsApp, ok? Via WhatsApp. Caso você queira saber mais aí, né, sobre também os meus atendimentos, as práticas de alinhamento energético que eu trabalho, que eu realizo. Mas agora eu quero falar diretamente aí com você, tá? Se você sente que a sua vida, né, tá passando aí por esse momento desafiador, que é o de perder o sentido, a primeira coisa que você precisa entender é que isso não aconteceu do nada, tá? Existe todo um processo por trás disso, que acontece aí, ó, no seu interior, tá? Dentro de você. E muitas vezes não é o fim, mas é a sua alma pedindo por uma pausa. É a sua alma que já está cansada e ela está com esgotamento e ela está querendo pedir férias, sabe? Então não é o fim, tá? Então calma, respira, que vai dar tudo certo, tá? Lembre-se que você que está aí, você não está sozinho, você não está sozinha, tá? Nós estamos aqui juntos na nossa jornada estelar e eu te convido, se inscreva aqui, ó, no canal, tá? Porque aqui nós temos bastante conteúdo e nós estamos aqui para continuarmos aí seguindo juntos, tá bom? Então, quando a gente perde, né, o sentido da vida, a gente não perde só o ânimo, a gente perde movimento. Você já parou para pensar nisso? Então, o que que acontece quando a gente ali, sabe, parece que a alma está realmente muito cansada, que ela não está aguentando mais? Ela quer ficar deitada, né? Você tá ali, você quer passar mais tempo ali isolada, mais deitadinha, quer evitar de sair, não quer encontrar com pessoas, você quer evitar de conversar, você, inclusive, gosta, né, ali de evitar do sentir, sabe? Então, aos poucos, você vai entrando em um estado de desconexão. Então, é como se você parasse de fazer aqueles movimentos que você fazia antes. Então, você já não está mais querendo conviver com o externo.
você já não quer mais sair de casa, e aí você vai ficando cada vez mais ali, ó, sabe, dentro de casa e de uma forma em que você vai removendo todos os movimentos que você fazia antes, tá? Então, aqui vem algo muito importante e que quase ninguém explica, tá? Isso não é só emocional, tá? Isso também é algo químico, é algo energético. Então, o seu corpo, ele vai entrando ali num modo de economia de energia. É como se ele quisesse, ele tenta te proteger, sabe? Então ele vai economizando energia, por isso que você vai ficando cada vez mais ali, né? Introvertido, vai ficando mais ali sem os movimentos, tá? E aí, o que que acontece quando chega nesse ponto? Vem cansaço, vem desânimo, vem falta de vontade e um peso no corpo, uma densidade, sabe? Mas existe um outro nível é, acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, no seu campo energético, ele também entra em desorganização. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, talvez, de chakras que talvez você que está me ouvindo aí, eu não sei se você conhece, se você já ouviu falar. Existem algumas pessoas que já me acompanham, que já sabem, alguns terapeutas que me seguem também, mas a gente vai falar um pouquinho sobre aqui os chakras, tá? Então, tem um bonequinho aqui de pano representando. Então, aqui existem os pontos, né, de energia. Eles são pontos vitais aqui do nosso corpo, tá? E esses centros de energia, eles não param, mas eles começam a funcionar de uma forma muito mais lenta. É como se acontecesse ali um desalinhamento. Então, vamos fazer de conta que cada chakra desse daqui é como se fosse uma roda, porque gira, entende? E aí, o que que acontece? Cada chácara tem o seu ritmo natural, faz ali o seu movimento natural. Só que aí não fica no seu ritmo mais ali, sabe, fluido. É como se ficasse com menos vitalidade, tudo desalinhado, tudo bagunçado. E aí vai te impactando, sabe, diretamente do que você sente, entende? Então, quando uma pessoa ela perde o sentido da vida, por exemplo, geralmente são três chakras que ficam mais afetados. Mas quando um está desalinhado, automaticamente os outros também ficam todos ali desorganizados, tá? Desalinhados. Então, a gente sempre fala de baixo para cima. Esse daqui, ele tá aqui, mas na verdade ele fica, sabe, a nossa coluna, lá no finalzinho da coluna, tem aquele ossinho, o cóccix. Quando a gente cai sentado, que machuca, que às vezes, né, eu já bati o cóccix. Uma vez eu caí sentada e eu quase desmaiei, né, porque é uma dor muito grande, enfim. Então, esse chakra aqui, ele fica basicamente ali, tá? No finalzinho da coluna. E ele é representado pela cor vermelha, tá? Então, esse chakra, ele é o básico. O nome dele é básico, né? A gente conhece ele. E aí, ele tá muito ligado à segurança, aquela questão da nossa conexão com a vida, a nossa conexão com a terra, sabe? Com o chão. Quando ele começa a enfraquecer, a gente perde energia, a gente perde a força, aquela vontade de viver, sabe? E é como se faltasse realmente o chão, entende? Falta aterramento. Quando a gente fala o termo aterramento, é a conexão desse chakra aqui. Opa, tô até mostrando o chakra errado. Esse aqui, ó.
falta essa conexão aqui com a terra, chão, terra, tá? Então, ó, chakra vermelhinho aqui, ó. Então, fica no, é como se fosse aqui, ó, no finalzinho da coluna, né? Então, o chakra vermelho, tá? E aí você começa, né, a perder essa vontade realmente de viver. E aí você acha que é uma coisa assim surreal, mas na verdade está faltando ali alinhamento. Por isso que o alinhamento energético que eu tanto falo aqui é muito essencial, é fundamental, né, para a gente fazer. É como tem pessoas que só se importam em se alimentar muito bem, ir na academia para cuidar do corpo físico, mas estão se esquecendo completamente de cuidar da parte energética, da parte espiritual. Então, é muito importante a gente olhar para isso. Porque se você está aqui perdendo, né, a vontade de viver, é porque você tem que ir por outros caminhos também. Então tem que ficar tudo integrado, né? Tudo alinhadinho, tá? Não é que tudo é importante. Você se alimentar bem é muito importante. Você movimentar o corpo é importante. Mas também é importante cuidar dessa parte que a gente se abandona, a gente esquece de olhar para isso. E aí, um outro chakra que também acaba sendo muito afetado é o chakra sacral. E muitas pessoas conhecem como o chakra sexual. Então, ele é na cor laranja, representado pela cor laranja, e fica bem ali na região da nossa genitália mesmo, tá? Então, esse ponto aqui de energia vital, ele está muito conectado, muito ligado com o prazer. Sabe quando você tem prazer de fazer as coisas? Você sente emoção, você sente alegria, sabe? Aquela questão de você sentir vontade de realizar sonhos, aquilo que te dá prazer, tá? E aí a pessoa começa a sentir que nada mais tem graça, que a vida perde a cor, entende? Às vezes você tá aí num relacionamento incrível, um casamento maravilhoso, e só que aí começa, parece que perder sentido, mas na verdade ó, tem que tomar conta disso daqui, ó, desse alinhamento, tá? E aí, a gente tem mais um ponto de energia, que é o plexo solar. Tem muitas pessoas que gostam de falar o chakra umbilical, que ele fica bem próximo mesmo ao nosso umbigo, tá? Então, ele fica na parte ali do nosso abdômen. Então, ele está muito conectado com a questão de identidade, da ação, aquele sentimento, aquela sensação, né, de determinação, sabe, de você ir realmente para a ação, ter ali direcionamento, de ir para frente, de fazer, de realização, de concretização, tá ligado em relação a tudo isso, a parte da criatividade, tá? Tem tudo a ver com esse chakra aqui também. E aí vem uma sensação, quando você não está com esse chakra legal aqui, de que você está perdido, que você não sabe o que fazer, você está sem propósito, você está sem direção, sabe? Então, tudo isso não significa que você está perdendo a sua luz, tá? Mas é porque está desorganizado. E tem jeito, tem solução. E uma das técnicas que é poderosa para isso é a tameana, tá? Eu já tive a oportunidade de aprender várias técnicas para alinhar os chakras, várias. Dá para gente alinhar chakras com a oração do Pai Nosso, dá para gente alinhar os chakras com mantras, com som, com vibração, com cores, com afirmações, com música, dá para fazer de várias formas, com afirmações, enfim. Só que a tameana eu nunca vi uma técnica tão profunda e tão cirúrgica, tá? Quando eu faço os meus atendimentos, eu faço com os registros acásticos abertos. E ali eu consigo enxergar o que está acontecendo ali na parte espiritual
do atendimento. E eu já vi, sabe, ali a egrégora, né? Quem trabalha com a Tamena são os pleiadianos, são seres muito elevados, de muita luz. E aí eles vão removendo implantes, chips, larvas astrais. Quando pega aqui no cardíaco, que é a parte aqui, né, que mexe muito com o nosso campo emocional, tem muita energia parada aqui. Então, eles removem muita coisa. Daqui do plexo solar, desse chakra aqui da região do abdômen, eu já vi retirar também muitas larvas astrais. Então, vai realmente limpando, vai organizando todo ali, sabe? O teu campo energético. Então, você fica muito mais saudável. É incrível como você tem mais vitalidade, mais disposição depois de uma sessão como essa, tá? E é uma sessão que ela é à distância. Então, é algo bem tranquilo. Então, você que está aí me ouvindo, me assistindo, tá lá no Japão, na China, enfim, qualquer lugar, dá para a gente fazer essa sessão, tá? Eu atendo o pessoal aqui do Brasil inteiro e também do exterior, tá bom? Só para vocês saberem. E aí, o que que acontece? Vamos voltar aqui para nossa aula, a nossa aula de hoje. A gente precisa entender que, da mesma forma que a gente entrou nessa situação, a gente foi se deixando, sabe? A gente foi perdendo ali os movimentos, a gente também consegue sair. Então, tem solução. Então, por favor, não se apavore, sabe? Não desista. Não, sabe? Não tome atitudes impulsivas. Calma, respira que tem solução, tem jeito. É só você, sabe, se permitir em ser cuidado. E tem que partir de você, né? Tem que partir de você, tá? Para que você tome essa decisão, tá bom? Então, olha só. Esse é um caminho aqui, né, que a gente falou agora, de um reencontro com o sentido da vida. Porque você vai ali, sabe, de uma forma muito assertiva e você vai alinhando, organizando tudo, você vai ficando mais ali forte, com mais disposição, com muito mais saúde. Porque quando pega essa questão da energia, que você vai ficando ali, sabe, com muita densidade, com lentidão, é complicadinho. Então, para a gente sair dessa situação, a gente precisa de ajuda, tá? Não dá para a gente sair ali sozinho, tá bom? Então, talvez você aí, né, que está passando por isso. Talvez você tenha acreditado que para você sair desse processo, que precisa de uma coisa grandiosa, sabe? De repente, uma mudança muito radical, uma coisa muito assim, distante das suas possibilidades. Mas não. É, o que eu quero te trazer hoje aqui é uma verdade. O sentido da vida, ele não vai voltar ali de uma vez, sabe? Uma coisa muito rápida, uma coisa ali express. Não. Ele é construído. Entende? Então, e você pode começar com coisas simples, passos simples, com pequenos movimentos. Então, mais uma vez, não se desespere, tá? Então, por exemplo, você está aí vivendo uma situação muito desafiadora, tá? Passando dias e dias no quarto, não consegue levantar, não tem vontade de fazer uma comida, não tem vontade de ver ninguém. O primeiro passo não é você sair mudando a sua vida inteira, mas o primeiro passo é você sair do quarto. E ó, sabe, isso é uma vitória muito grande. Se você conseguiu sair do quarto, já ir para a sala, sentar em outro lugar, abrir uma janela, abrir uma porta, ver a luz do sol, para você deixar ali, né, a luz entrar, o vento entrar, circulação de ar, sabe? Às vezes pode parecer pouco para você, mas não é, não é.
Porque quando você vai tomando essas atitudes, você vai quebrando padrões, entende? Aquilo que estava ali te atrapalhando, sabe? Outro passo simples que eu quero trazer para você. Começa a usar roupa com cor. Sai do preto, sai do marrom, do cinza, sabe? Nada contra essas cores, eu adoro. Mas assim, você que está passando por esses desafios, comece a usar cor, sabe? Um azul, um terracota, assim, que dá um tchan, dependendo da tonalidade, né, da pele da pessoa. Sabe? Vai atrás ali de um verde, de um amarelo, sabe? De um laranja. Vai em busca, sabe? De cor, entende? Vai colocando ali no seu guarda-roupa, no seu ambiente, sabe? Tenta mudar um pouco ali o visual. Quando você conseguir, vai mudando um pouco os móveis de lugar, sabe? Deixa as janelas abertas. Eu não sei se você gosta, mas se você puder, acende um incenso para mudar um pouco a energia, sabe, do ambiente. Também não sei se faz sentido para você, mas você pode colocar uma música, mas por favor, não coloque música de sofrência, tá? Porque essas músicas, elas deixam a gente para baixo. Coloca a música que te deixa feliz, que te deixa alegre, sabe? Vai identificando, que mais? E aí você fazendo esses movimentos, você vai sentindo já a diferença, entende? Você vai se abrindo para o novo. É como se você estivesse dizendo para o teu corpo, né, para si mesmo, para si própria, para si próprio, que você está disposto a mudanças que você quer trazer movimentos de volta para a tua vida. Você quer trazer o colorido, né? Outra coisa muito simples, mas muito poderosa. Sinta o sol, vai atrás da luz do sol, vai fazer uma caminhada, sabe? Às vezes você não vai conseguir fazer uma caminhada muito grande, mas se você conseguir sair de casa e você conseguir dar uma voltinha no seu quarteirão, ó, palmas, aplausos, porque já é uma grande vitória, tá? Então, a vida, ela continua acontecendo. Só que o seu corpo, ele precisa se mover, entende? Não para performar, né? Performance, mas para te lembrar que você está vivo, você está viva, que existe muita vida aí dentro de você. Então começa devagar. Às vezes você vai ter que começar realmente com pequenos passos. Então começa a se movimentar dentro da sua própria casa, né, do seu apartamento, onde você estiver ali morando. E depois você vai para a rua, vai até a esquina, sabe? E não é sobre esforço, mas nós estamos falando de uma reconexão, de trazer esses movimentos para você aí aos pouquinhos, tá? E se você continuar comigo, né, até o final, eu vou te mostrar algo que a maioria das pessoas não percebe quando perde o sentido da vida e que muda tudo, tá? E se você sente que não tem ninguém, começa sozinho, mas não fica isolado, não fica isolada. Vai, de repente, até uma lanchonete, uma cafeteria, um lugar que você gosta de frequentar, o que você gostava. Senta, de repente, num banco de uma praça, porque aí, aos pouquinhos, você vai ali observando movimentos, as pessoas, entende? Vai aos pouquinhos fazendo isso. Você não precisa conversar se você não quiser, mas só o fato de você estar ali, algo dentro de você já começa a voltar, tá? E se você puder, vai se aproximando cada vez mais da natureza, de uma árvore, vai sentindo o vento,
Começa a observar ali à sua volta o verde, porque a natureza, ela ajuda muito a gente reorganizar o que está bagunçado por dentro, sabe? E sem fazer barulho. Então, agora eu vou te contar algo um pouquinho mais profundo. Muitas vezes, quando a nossa vida ela vai perdendo ali o sentido, não é porque você perdeu tudo, mas é porque o que você tinha já não fazia mais sentido para sua alma, entende? E isso dói, isso machuca. Mas também isso tem uma coisa muito positiva, isso vai abrindo espaço para o novo, para que algo novo nasça aí dentro de você, tá? Então, o que eu quero te dizer é que você não está sozinha, não está sozinho, sabe? E o quanto que é importante a gente ter esse cuidado energético, sabe? Quando você começa a olhar para o teu campo, quando você começa a olhar para os seus chakras, para o seu equilíbrio aqui interno, a tua energia ela começa a mudar, sabe? A tua energia ela começa a se reorganizar e a vida ela começa a voltar junto, entende? Então existem muitas práticas que ajudam muito nesse processo. E uma delas é a Tameana, que eu sempre trago aqui para vocês, tá? A Tameana, ela é muito importante porque ela ajuda nessa organização, nessa reorganização, sabe, do campo, né? E então, assim, você é uma pessoa que merece ser cuidada, sabe? E você não precisa passar por isso sozinho. Não, não, não precisa, sabe? Ficar sozinha. Então, agora, eu quero olhar bem para os seus olhos. Vou deixar, chega até mais pertinho aqui da câmera. E você não precisa estar bem para você começar, mas você precisa começar para voltar a se sentir bem. Entende como é que é? Então você precisa agir sem ficar pensando muito. Não pensa muito, não. Só vai, não pensa. E aí você começa a agir. E quando você começa a fazer esses movimentos, nem que for pouquinho, sabe, devagarinho, ali no seu tempo, você vai começar a voltar para si. Você vai voltar a sentir de novo, sabe? A vida pulsando. É como se algo aí dentro de você fosse reconstruído em cada pequeno passo, em cada escolha, em cada respiração, sabe? Em cada movimento, mesmo quando você ainda não tem vontade. Entende? Então, se esse vídeo ele fez sentido para você, se você se identificou, eu quero te fazer um convite, tá? Escreve aqui nos comentários. Eu quero que você faça esse compromisso com você. Eu recomeço. Ou se você achar que faz mais sentido, você pode escrever também assim: eu estou voltando para a vida, tá? E isso não é só um comentário, é um compromisso que você está ali afirmando, você está ativando. Então é muito importante. Então escreve aqui o que faz mais sentido para você. Eu recomeço ou eu estou voltando para a vida. Eu estou voltando para a vida, tá? E agora, coloca sua mãozinha aqui, ó, junto comigo, tá? E não solta a minha mão, porque a partir de agora você não está mais sozinha, você não está mais sozinho nessa caminhada. E não acaba por aqui. No nosso próximo episódio, eu vou te guiar ainda mais fundo nesse processo, com passos que vão te ajudar aí a continuar reconstruindo o sentido da vida. Então, continua comigo. A sua história não terminou e o sentido da sua vida não acabou.
ele só está sendo reconstruído. Ele precisou ali tirar umas férias, né? Só que agora vai voltar, tá? Então, eu te vejo no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Eu te vejo.